Você já percebeu como algumas pessoas parecem sempre fugir da profundidade das relações? Não importa o quanto alguém se aproxime, sempre existe um muro invisível, uma barreira silenciosa que impede a entrega verdadeira. Esse muro tem nome: apego evitativo. O apego evitativo é como uma armadura. Quem o carrega acredita que está se protegendo da dor, mas na verdade está se isolando daquilo que poderia trazer sentido à vida, conexões reais. A lógica é simples: se eu não me aproximo demais, não corro o risco de ser ferido. Mas o que essa estratégia aparentemente segura cobra em troca? Solidão, distanciamento e uma vida marcada pela dificuldade de confiar. E o mais curioso é que muitas vezes quem vive esse padrão nem percebe. A pessoa se convence de que apenas gosta de liberdade, de espaço, de independência absoluta. Mas por trás dessa narrativa existe medo. Medo de ser rejeitado, medo de se abrir, medo de mostrar vulnerabilidade. O estoicismo nos convida a olhar para esse comportamento com coragem, não com julgamento, mas com consciência. Porque só quando reconhecemos nossos padrões é que podemos começar a transformá-los. E enxergar o apego evitativo como uma prisão disfarçada é o primeiro passo. Você já pensou quantas oportunidades de amor, amizade e companheirismo podem ter se perdido apenas porque alguém escolheu se afastar antes de se permitir sentir? É como se a vida oferecesse um banquete de experiências profundas e, por medo, a pessoa decidisse ficar só olhando de longe. É nesse ponto que precisamos nos questionar: estamos realmente vivendo ou apenas sobrevivendo? O apego evitativo parece dar controle, mas na prática nos mantém reféns de algo que acreditamos estar dominando. Por isso, este vídeo é um convite, não apenas para entender o apego evitativo, mas para enfrentá-lo com uma postura estoica, para perceber que a liberdade verdadeira não é fugir das emoções, mas aprender a lidar com elas. Se você sente que esse tema conversa com a sua vida, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino. Isso nos ajuda a levar essa reflexão para mais pessoas e fortalece essa comunidade que busca clareza e força interior. E fique até o final, porque vamos aprofundar juntos não só o entendimento desse padrão, mas também os caminhos para quebrar suas correntes. Vamos em frente. O apego evitativo não surge do nada. Ele é construído, tijolo por tijolo, muitas vezes lá na infância, em momentos que nem lembramos de forma consciente. Uma criança que aprendeu cedo que mostrar emoções era perigoso, ou que suas necessidades não seriam atendidas, pode ter escolhido sem perceber se fechar. É como se tivesse decidido: é melhor não precisar de ninguém do que sentir a dor de ser ignorado. Esse mecanismo, que começou como uma forma de autoproteção, se transforma em um hábito de vida. Crescemos acreditando que independência significa nunca se abrir demais. Só que na prática, isso cria um vazio. A pessoa até convive, até se relaciona, mas sempre com um pé atrás, sempre calculando até onde pode ir sem perder o controle. O estoicismo nos mostra que o verdadeiro poder não está em evitar o contato humano, mas em aprender a lidar com o que ele traz. Se eu temo a rejeição, não é me afastando que me torno mais forte, mas sim aprendendo a aceitar que a rejeição faz parte da vida e que ela não define o meu valor. Quando carregamos o apego evitativo, vivemos em um estado constante de alerta. É como se estivéssemos sempre esperando o pior, sempre prontos para nos retirar da cena antes que algo doa. Mas o preço é alto. Vínculos frágeis, incapacidade de construir intimidade verdadeira e uma sensação de vazio mesmo cercado de gente. Imagine uma ponte entre duas pessoas. Quem tem apego evitativo constrói essa ponte, mas nunca a termina. Ela fica sempre faltando algumas tábuas, sempre instável, como se o outro nunca pudesse atravessar por completo. Isso gera relações superficiais, porque por medo não se permite o encontro profundo. Mas a filosofia nos convida a refletir. O que realmente está em nosso controle? Fugir não está. O passado não está. O comportamento do outro não está. O que está em nossas mãos é a decisão de parar de se esconder atrás dessa armadura, de se permitir experimentar o risco da conexão, sabendo que cada relação pode ensinar algo sobre quem somos. Reconhecer as raízes do apego evitativo não é um exercício de culpar o passado, mas de entender o presente, porque a partir do momento em que enxergamos que esse padrão foi aprendido, também percebemos que ele pode ser desaprendido, e essa é a chave para a transformação. Por fora, quem vive o apego evitativo pode parecer confiante, independente, até admirado por não precisar de ninguém. Mas por dentro, existe um conflito silencioso.
A mente grita por proximidade, enquanto o coração constrói muros. É como estar sedento em frente a um rio, e mesmo assim, se recusar a beber da água por medo de se afogar. Esse padrão cria um paradoxo doloroso: desejo de amor e medo do amor, vontade de estar perto e impulso de se afastar. É uma dança constante entre se aproximar e recuar, como se cada passo dado em direção a alguém fosse imediatamente seguido por outro em direção oposta. O estoicismo nos ensina que a vida exige coragem para encarar esse tipo de desconforto. Evitar não resolve. Pelo contrário, intensifica. Se o medo guia nossas escolhas, passamos a ser escravos dele. Mas quando olhamos para o medo de frente, descobrimos que ele não tem o poder que imaginávamos. Esse conflito interno também alimenta a autossabotagem. Quantas vezes alguém já se afastou de uma relação saudável, não porque o outro fez algo errado, mas porque a simples ideia de se abrir parecia insuportável? É como destruir uma casa que poderia nos abrigar, só porque temos medo de que um dia o teto desabe. E esse afastamento não acontece só no amor. O apego evitativo pode se infiltrar na amizade, no trabalho, em qualquer espaço onde exista a possibilidade de vínculo verdadeiro. Sempre com o mesmo padrão: manter distância para preservar uma falsa sensação de controle. Mas viver assim custa caro, porque, no fundo, o ser humano nasceu para se conectar. Nossos maiores aprendizados, nossos maiores sentidos, vêm da troca. O evitativo acredita estar ganhando ao fugir, mas na verdade está perdendo algo muito mais precioso: a chance de crescer através do outro. A reflexão estoica nos chama para essa clareza. Não somos feitos para viver na defensiva o tempo todo. O verdadeiro equilíbrio não é se proteger de todas as dores, mas aceitar que a dor faz parte do processo da vida. Só assim é possível colher também as alegrias profundas que vêm da entrega. Esse conflito pode parecer uma prisão sem saída, mas a chave já está em nossas mãos. A coragem de olhar para dentro, de aceitar a vulnerabilidade como parte da experiência humana e de perceber que não é o amor que ameaça a nossa liberdade, mas sim o medo de vivê-lo. O apego evitativo dá a sensação de que manter distância é uma forma de controle. Quem vive esse padrão acredita que, se não se envolver demais, não poderá ser ferido. É como se dissesse a si mesmo: eu decido até onde os outros chegam, e assim ninguém terá poder sobre mim. Mas essa é apenas uma ilusão. Na prática, o que acontece é justamente o oposto. O medo de perder o controle passa a controlar a própria vida. Cada decisão de se afastar, cada gesto de frieza, cada recusa em se abrir é ditada pelo medo. Ou seja, não é a pessoa que controla a situação, é o medo que comanda seus movimentos. O estoicismo nos mostra que a verdadeira liberdade não está em fugir das experiências, mas em dominar a forma como reagimos a elas. Não podemos controlar se alguém um dia vai nos rejeitar ou nos decepcionar, mas podemos controlar a forma como encaramos esses acontecimentos. Essa é a essência da serenidade estoica: distinguir o que está ao nosso alcance e o que não está. O apego evitativo, ao tentar controlar tudo, cria uma prisão invisível. A pessoa evita vínculos profundos, mas paga o preço de viver relações superficiais. Evita o sofrimento, mas abre mão também das alegrias intensas. Evita o risco, mas nunca sente a verdadeira plenitude de estar conectado. Imagine alguém que decide nunca sair de casa para não se molhar na chuva. Pode até se manter seco, mas também deixa de sentir o sol, o vento e a beleza do mundo lá fora. O evitativo faz o mesmo com os laços humanos. Se protege tanto que acaba se privando de tudo. Essa ilusão de controle gera também um peso constante, porque manter barreiras exige energia. É preciso vigiar, reprimir emoções, justificar afastamentos. No fundo, a pessoa não descansa nunca, porque está sempre tentando sustentar um castelo de areia que a qualquer momento pode desmoronar. O olhar filosófico nos convida a desmontar essa armadilha. A clareza vem quando percebemos: a vida nunca foi sobre controlar tudo, mas sobre aprender a lidar com o inesperado. A paz não vem de fechar o coração, mas de ter firmeza interior para enfrentar tanto a alegria quanto a dor. Quando abrimos mão da ilusão de controle, damos espaço para a verdadeira liberdade. E é nesse espaço que o amor, a amizade e a confiança podem florescer de forma genuína.
Por fora, o apego evitativo pode parecer força, frieza calculada, até uma forma de maturidade emocional. Mas por dentro, existe um vazio. É como uma casa bem decorada por fora, mas que por dentro está escura e silenciosa. Quem vive nesse padrão pode até dizer que gosta da solidão, mas no fundo sente falta de algo que não sabe nomear. Esse vazio nasce da ausência de entrega, porque não é possível viver plenamente quando tudo é mantido na superfície. Relações se tornam encontros rápidos, conversas rasas, convivência sem profundidade. E com o tempo, isso gera uma sensação de desconexão não só com os outros, mas consigo mesmo. O estoicismo nos lembra que a vida tem valor quando nos colocamos de forma autêntica, quando estamos presentes de verdade. Fugir das emoções não nos torna mais fortes, apenas nos torna mais distantes. A verdadeira fortaleza é sentir e ainda assim manter serenidade. O evitativo acredita que está se protegendo da dor, mas, na realidade, está cultivando uma dor diferente, a dor do vazio. É aquela sensação incômoda de que nada é suficiente, de que a vida parece incompleta, mesmo quando há conquistas, sucesso ou até companhia ao redor. Esse vazio se revela em momentos silenciosos, naquele instante em que a festa acaba e o quarto fica silencioso. Naquela noite em que, mesmo cercado de pessoas, surge a impressão de estar sozinho. Ou quando a relação que poderia florescer foi interrompida cedo demais, deixando apenas a dúvida do que poderia ter sido. O apego evitativo não elimina a dor, apenas a troca por outra. Em vez de lidar com o risco da rejeição, vive-se com o peso da ausência. É como escolher não jogar o jogo para nunca perder, mas também nunca ganhar. O olhar estoico nos convida a refletir. O que é mais doloroso? Sentir a rejeição de vez em quando ou viver uma vida inteira sem se permitir experiências reais? O vazio é silencioso, mas pode corroer mais do que qualquer ferida momentânea. A vida não foi feita para ser observada de longe, foi feita para ser vivida. O estoicismo nos encoraja a enfrentar esse vazio com coragem, a reconhecê-lo não como um destino inevitável, mas como um sinal de que algo precisa ser transformado. Porque o vazio é, muitas vezes, apenas a falta de verdadeiros laços. Lidar com esse padrão de afastamento não significa lutar contra quem você é, mas aprender a reconhecer os mecanismos que te mantêm distante. Muitas vezes, a pessoa acredita que simplesmente não nasceu para se conectar, ou que não precisa de vínculos profundos. Mas essa é apenas uma história contada para justificar o medo. O primeiro passo é observar, sem máscara, como esse distanciamento se manifesta no dia a dia. Um gesto de frieza, uma mensagem ignorada, um abraço recusado, uma conversa interrompida antes de ficar íntima. Todos esses detalhes revelam mais do que parecem. Eles mostram um coração que aprendeu a se defender antes mesmo de ser atacado. A consciência sobre esses pequenos comportamentos é fundamental, porque só aquilo que é visto pode ser transformado. O estoicismo nos dá uma chave poderosa aqui: a prática da presença. Estar no momento, aceitar o que acontece sem tentar fugir ou controlar, nos ensina a suportar o desconforto de se abrir. Em vez de sair correndo quando a intimidade cresce, podemos respirar, aceitar a vulnerabilidade e nos permitir sentir. Isso não é fraqueza, é treino de coragem. É importante compreender também que o afastamento não some da noite para o dia. É como um músculo que foi pouco exercitado. Aproximação, confiança e entrega precisam ser fortalecidos com paciência. Uma conversa mais profunda pode parecer estranha no início, mas, assim como qualquer hábito, torna-se natural quando repetida com intenção. Outro ponto essencial é distinguir independência de isolamento. Ser independente é saudável, é sinal de maturidade. Já se isolar para não correr riscos é apenas medo disfarçado. O equilíbrio está em cultivar autonomia sem abrir mão da capacidade de criar laços. Imagine alguém que aprendeu a nadar apenas nas águas rasas. Quando chega a hora de entrar no mar, sente medo. Mas a única forma de realmente aprender é se permitindo atravessar o desconforto inicial. O mesmo acontece com os vínculos. Só cresce quem se arrisca a mergulhar. E lidar com esse padrão não significa aceitar qualquer relação. Pelo contrário, é aprender a escolher vínculos saudáveis, onde exista respeito e reciprocidade. O problema não é se abrir, mas se abrir para pessoas erradas. Quando existe clareza sobre isso, o medo diminui e a confiança cresce. O exercício estoico de aceitar o que não está sob nosso controle é essencial aqui. Não podemos garantir que todo laço será eterno ou sem dor.
mas podemos garantir que viver fechado é perder a chance de experimentar a riqueza das conexões humanas. Lidar com a tendência de se afastar exige coragem para romper um ciclo que muitas vezes parece automático. O medo surge, a mente grita, afaste-se, e antes mesmo de pensar, já se levantam muros invisíveis. O desafio é aprender a pausar nesse momento, respirar fundo e escolher conscientemente não repetir o padrão. O estoicismo nos oferece um exercício valioso: observar os pensamentos sem se tornar escravo deles. Quando a mente diz, não confie, não se aproxime, é possível enxergar esses pensamentos como nuvens passageiras e não como ordens a serem obedecidas. Isso dá espaço para agir de acordo com nossos valores, não com nossos medos. Romper o ciclo também significa dar passos pequenos. Abrir-se não precisa ser um salto brusco, pode ser um movimento gradual. Compartilhar algo íntimo numa conversa, aceitar ajuda quando normalmente recusaria, demonstrar afeto em situações simples. Esses gestos, por menores que pareçam, quebram o automatismo do distanciamento. Outro ponto crucial é a prática da honestidade consigo mesmo. Reconhecer quando estamos nos escondendo atrás da desculpa da independência é libertador. Ser independente não significa viver isolado, significa escolher relacionamentos de forma consciente, sem depender emocionalmente de qualquer pessoa para existir, mas também sem negar a necessidade natural de conexão. O ciclo do afastamento é sustentado pelo medo da dor, mas também pela falta de confiança em suportá-la. Aqui entra outro ensinamento estoico. A vida não é sobre evitar o que dói, mas sobre ser forte o suficiente para atravessar a dor quando ela chegar. Cada vez que nos permitimos sentir, mesmo com risco de frustração, fortalecemos essa musculatura emocional. É importante entender que lidar com esse padrão não significa eliminar o desconforto. Ele sempre estará ali, principalmente no início. Mas ao persistir, começamos a perceber que a proximidade não é tão ameaçadora quanto parecia. É nesse momento que o ciclo começa a se enfraquecer. Imagine uma porta que ficou trancada por anos. No começo, abrir a fechadura exige esforço, mas com o tempo ela se move mais fácil. Romper o ciclo do afastamento funciona assim. Cada tentativa consciente enfraquece o medo e fortalece a confiança. Quando percebemos que já não precisamos fugir de nós mesmos nem dos outros, começamos a experimentar algo novo. A leveza de viver relações sem correntes. Esse é o primeiro sabor da verdadeira liberdade interior. Um dos passos mais importantes para lidar com o apego evitativo é aprender a reconhecer seus gatilhos. Ele não aparece do nada, sempre é despertado por situações específicas. Às vezes, basta alguém se aproximar demais, pedir mais intimidade ou mostrar um nível de afeto que a pessoa ainda não sabe como lidar. Nesses momentos, a mente dispara o alerta, perigo, e o distanciamento emocional entra em ação. O problema é que, sem consciência, esses gatilhos passam despercebidos. A pessoa acredita que simplesmente perdeu o interesse, quando na verdade foi o apego evitativo que levantou suas defesas. Reconhecer isso é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, conseguimos enxergar com clareza o que antes nos guiava no automático. O estoicismo nos ensina que nada pode nos ferir sem o nosso consentimento. Ou seja, não são as ações do outro que determinam nossa fuga, mas a forma como interpretamos o que está acontecendo. Se interpretamos a aproximação como ameaça, nos fechamos. Mas se reeducamos a mente para ver nela uma oportunidade, abrimos espaço para um novo tipo de resposta. Praticar essa consciência exige autoobservação. Perguntar a si mesmo, por que quero me afastar agora? É porque realmente não quero essa relação ou porque o apego evitativo está falando mais alto? Essa pergunta simples pode mudar completamente a forma de agir. Outro exercício poderoso é anotar situações em que esse padrão aparece. Registrar os momentos de fuga, os pensamentos que surgem, as sensações físicas que acompanham, como o coração acelerado, a vontade de se calar, a frieza repentina. Com o tempo, esses registros revelam padrões repetitivos que podem ser trabalhados. É importante lembrar que identificar gatilhos não significa eliminá-los. Eles continuarão surgindo, mas ao reconhecê-los, ganhamos liberdade para escolher uma reação diferente. Em vez de ceder ao impulso de afastar-se, podemos decidir permanecer, ouvir, respirar e sustentar a presença.
O apego evitativo perde força quando deixamos de agir no automático. Ele deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser um padrão conhecido, que podemos observar com lucidez. A filosofia estoica nos convida exatamente a isso: viver com clareza, sem sermos escravizados por impulsos ou medos ocultos. Quanto mais conscientes nos tornamos desses gatilhos, mais conseguimos lidar com eles de forma sábia. E assim, pouco a pouco, vamos transformando um ciclo de fuga em uma jornada de aproximação. Quando falamos em lidar com o apego evitativo, chegamos a um ponto essencial: transformar o medo que alimenta o distanciamento em uma fonte de força. O medo de ser rejeitado, de ser abandonado ou de mostrar vulnerabilidade sempre existirá em algum nível. Mas a diferença está em como escolhemos responder a ele. O estoicismo nos mostra que não devemos lutar contra o medo, mas compreendê-lo. O medo é apenas um aviso da mente, não uma sentença. Ele aponta riscos, mas não pode decidir por nós. Quando aprendemos a ver o medo dessa forma, percebemos que ele pode até ser um aliado, nos lembrando da importância de agir com consciência, mas não um inimigo a ser evitado. O apego evitativo cresce quando damos ao medo o poder de ditar nossas escolhas. Mas, ao contrário, quando enfrentamos a aproximação com coragem, mesmo tremendo por dentro, estamos reprogramando a mente. Cada vez que permanecemos em uma conversa profunda em vez de nos afastar, cada vez que aceitamos demonstrar afeto em vez de reprimi-lo, estamos fortalecendo nossa força interior. Esse processo não exige perfeição, exige prática. Ninguém deixa de fugir da noite para o dia, mas cada pequena vitória conta. Um abraço sustentado sem desconforto, uma confissão sincera que antes seria engolida, uma presença que se mantém mesmo diante do medo. Essas experiências são como tijolos que constroem uma nova identidade, menos refém do apego evitativo e mais livre para se conectar. É também importante cultivar a autocompaixão. Muitas pessoas que vivem esse padrão acabam se culpando. Por que eu sou assim? Por que não consigo me entregar? Mas a culpa apenas reforça o ciclo de afastamento. Em vez disso, é preciso olhar para si com compreensão, reconhecendo que esse comportamento nasceu de feridas antigas e que está sendo superado agora, com esforço e coragem. O estoicismo fala sobre suportar com dignidade aquilo que a vida nos apresenta. O medo da proximidade é um desses fardos. Mas, ao carregá-lo com sabedoria, deixamos de ser vítimas dele e nos tornamos autores da nossa história. É nesse momento que o medo se transforma em força, porque cada superação mostra que somos maiores do que nossos padrões. Lidar com o apego evitativo não significa se tornar imune à dor, mas desenvolver a capacidade de enfrentá-la, sem se deixar paralisar. Esse é o verdadeiro poder. Não fugir, mas permanecer de pé, mesmo quando o coração treme. Chegar até aqui é compreender que lidar com o apego evitativo não significa negar quem você é, mas aprender a se libertar das correntes invisíveis que te afastam do que realmente importa. É reconhecer que o afastamento pode ter sido um escudo no passado, mas hoje já não precisa ser sua forma de viver. A verdadeira liberdade não é estar sozinho para nunca se ferir. É estar inteiro mesmo quando se escolhe compartilhar a vida com alguém. É caminhar lado a lado, sem medo de perder a própria identidade, porque a fortaleza interior já foi construída. O estoicismo nos lembra de algo essencial. Não controlamos se seremos amados para sempre, nem se as pessoas ficarão ao nosso lado. Mas controlamos se vamos nos abrir à experiência de viver relações reais ou se vamos desperdiçar a vida nos escondendo. Essa escolha está sempre em nossas mãos. Superar o apego evitativo é também aprender a aceitar a vulnerabilidade como parte da existência. Mostrar sentimentos não é fraqueza, é sinal de coragem. Permitir-se ser visto de verdade, mesmo com imperfeições, é o que cria laços que atravessam o tempo. A jornada não termina aqui. Ela continua em cada escolha. Escolher permanecer presente quando a mente pede para fugir. Escolher confiar mesmo sabendo que há riscos. Escolher sentir mesmo quando o medo tenta silenciar. Essas escolhas, feitas todos os dias, transformam não apenas as relações, mas a forma como enxergamos a nós mesmos. E quando olhamos para trás, percebemos que o peso do isolamento não era uma proteção, mas uma prisão. A vida se torna mais leve quando paramos de carregar muros e começamos a construir pontes. É nesse ponto que descobrimos que nunca fomos feitos para caminhar sozinhos, mas para compartilhar a jornada com coragem e clareza. Se você chegou até aqui, quero agradecer de coração por permanecer comigo nessa reflexão.
Isso mostra que você não está apenas curioso, mas realmente disposto a olhar para dentro e transformar sua vida. Aproveite este momento. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim, você não só fortalece o canal, mas também ajuda outras pessoas a se libertarem do apego evitativo. A disciplina, a serenidade e a coragem que cultivamos juntos aqui são sementes de uma vida mais livre, profunda e significativa. Que você escolha, a partir de hoje, viver não com medo da entrega, mas com confiança no poder da sua própria presença.